Evangelho de hoje, irmãos, Lucas 2, 22 a 35. Apresentação de Jesus no templo e a profecia de Simeão. Evangelho de Lucas, esse ano, novo ano que está se iniciando para nós católicos, já iniciou. É o ano de Lucas, os domingos será lido Lucas, o Evangelho de Lucas. Então vamos ler durante todo o ano o Evangelho de Lucas e procurar entender esse Evangelho de Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação deles, toda mulher judia, Maria, mulher judia, quando dava à luz tinha que se purificar segundo a lei do antigo Israel. E Maria, José e Jesus, eles seguiam a lei do antigo Israel. Jesus se tornará adulto, ele criará a Igreja Católica. Mas menino, Maria, Jesus, José seguiam a lei do antigo Israel, o Antigo Testamento, né? E segundo a lei do Levítico, do Antigo Testamento, do Antigo Israel, a mulher que dá à luz tem que se purificar e o menino tem que ser apresentado no templo a Deus. Segundo a lei de Moisés, aqui ele fala da lei de Moisés, quem fala muito também dessa lei de Moisés é o Evangelho de Mateus. Seria bom você comparar esses textos de Lucas com os textos de Mateus. Não são idênticos, são complementares. Os evangelhos não são iguais, não é xerox um do outro. Eles se complementam no anúncio de Cristo, do único Salvador que existe, mas gerado por Maria. Então ela é corredentora? É. Porque não existe redenção sem Maria, porque foi por intermédio dela que Cristo foi gerado. Levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao seu menino nascido, tinha que ser dentro de 8 dias apresentado no templo, segundo a lei de Moisés. Então Maria seguiu a lei. José era justo, está lá em Mateus 1, 18 a 25. Ser justo é um termo técnico, significa que ele seguia a lei, ele seguindo a lei. Maria também judia, seguia a lei, e o menino seguiu a lei do antigo Israel, conforme está escrito na lei do Senhor, a lei do antigo Israel. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. Levítico 5, 7. Todo macho, menino macho, que abre o útero, que nasce, será consagrado ao Senhor. E aqui é interessante porque no antigo Israel, em toda a Bíblia, nascimento, família é entre homem e mulher. Não existe outro matrimônio, outro nascimento, outra forma de vida no antigo Israel e no Novo Testamento. No Antigo e no Novo Testamento. Então, o matrimônio se nasce de uma família constituída com um homem, José, e uma mulher, Maria. É bom estar atento, porque hoje estão querendo mudar. Então, nós que somos católicos, cristãos, seguimos o Novo Testamento e o Antigo, porque faz parte da nossa herança cristã, não é? Mas seguimos aquilo que ensina a Igreja Católica. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. A lei também diz que quando Maria se purifica, né, a purificação dela, e o menino é apresentado, tem que oferecer algo ao Senhor. Eles oferecem passarinhos, 2 passarinhos. Por quê? Porque eram pobres. Os ricos ofereciam cabritos, bois, etc. Aqui a oferenda dos pobres, para dizer que Maria e José eram pobres, mas ofereciam. Eles seguiam a lei do antigo Israel, quero insistir nisso, né? Eram judeus, né? Como vem dito na lei do Senhor, Levítico 12, 8, eles 5,7, agora 12,8. Eles oferecem 2 passarinhos porque eram pobres, isso de acordo com a lei do Levítico, a lei do Antigo Testamento, do Antigo Israel. Quando eles ofereceram, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão não conhecia Jesus, nem Maria, nem José. Ele era justo, significa o que? Ele seguia a lei do Senhor. E piedoso, praticava a religião, não era só uma coisa exterior, ele era um piedoso, um homem realmente piedoso. A religião dele era interna e externa, vinha de dentro do coração, mas ele oferecia também sacrifícios. Ele era um homem que seguia a lei, piedoso nesse sentido, justo, tá?
Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estar nele. A consolação, a restauração de Israel. Ele aguardava. Claro que esse Simeão, ele ainda não conhecia Cristo, nem Nossa Senhora, nem José, e ele se baseava só pela lei do Antigo Testamento. Mas era piedoso, aguardando essa consolação, libertação, não libertação física, né? Embora alguns aguardavam só libertação política, né? Que é outro erro hoje, e de sempre. O Senhor não veio libertar politicamente nada, ninguém de nada. Ele veio trazer a ressurreição, o perdão dos pecados, né? E para demonstrar que ele perdoava, ele curou, expulsou o demônio e ensinou, tá? Mas veio trazer o perdão e a ressurreição, uma nova aliança. Não mais a antiga aliança, mas uma nova aliança. Só que esse Simeão ainda é da antiga aliança. E o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo não é propriedade só de Maria, de Jesus e José. Aqui está claro. O Espírito Santo agia nesse Simeão, porque era justo e seguia a lei de Deus. A lei do Antigo é a lei de Deus. Certamente nós seguimos hoje a lei do Novo Testamento, porque Cristo criou algo novo. Ele cria o Novo Testamento, a nova aliança, com o único sacrifício dele. Não tem mais aquele sacrifício da antiga aliança de oferecer por cada pecado um boi, um bode, um cabrito ou um passarinho. Isso já passou, não existe mais. Agora o único sacrifício é de Cristo. Mas se eu peco, eu tenho que confessar. Pecado venial é tirado durante a missa, mas pecado mortal tem que confessar. E é bom também confessar os pecados veniais, porque se são frequentes, podem se tornar um pecado mortal. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, segunda vez que Lucas fala do Espírito Santo que age nesse Simeão, que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias, o enviado, que eles aguardavam como um novo Davi. Então, o Espírito Santo revelou a esse homem piedoso, justo, do Antigo Testamento, que ele não morreria sem antes ver o Cristo, o Messias. Só que ele não conhecia ainda quem era o Cristo e o Messias. Enquanto Nossa Senhora, então, foi se purificar e oferecer em sacrifício 2 passarinhos apresentando o menino, o Simeão, ele reconhece nesse menino o Cristo e o Salvador. Movido pelo Espírito, terceira vez, ele veio ao templo, quem? Simeão. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, esse menino, para cumprir as prescrições da lei, eles seguiam a lei. Repetição. A seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo. Então, na hora, ele, movido pelo Espírito Santo, quando ele entra no templo, que ele se encontra com Maria, José e o menino, ele não conhecia nem Maria, nem José, nem o menino, ele exulta de alegria como Isabel exultou, e ele bendiz a Deus, um lindo cântico de bênção, de bendição, de bênção a Deus, Berahá no hebraico. Ele toma o menino nos braços, ele não conhecia o menino, e bendisse a Deus, Berahá, Baruch Rabá Beshem Adonai, dizendo, aí vem o cântico de Simeão, que nós oramos na liturgia da noite, incompletas, toda a igreja ora esse cântico, vê a importância desse cântico de Simeão, vê a importância desse encontro de Simeão com Maria, com o menino e com José, especialmente com o menino, porque o Espírito Santo tinha dito a ele que ele não morreria sem antes ver o Messias, o Cristo. O Messias está aqui, o Cristo ungido. Messias quer dizer ungido, consagrado. Aquele que é ungido e consagrado. O único Messias é Cristo. Agora, soberano Senhor, Simeão pega o menino no braço e canta a Deus. Pai, bendiz a Deus. Agora, soberano Senhor, o Senhor é o único soberano, o único rei de toda a terra. Podes despedir em paz o teu servo. Tinha sido anunciado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Agora ele viu o Cristo do Senhor. Ele está dizendo, estou pronto para morrer, para retornar a ti, ó Pai. Segundo a tua palavra, a palavra do Pai, a palavra de Cristo, que gerou a palavra Cristo no seio de Maria. Porque meus olhos viram tua salvação. Simeão vê a salvação. Ele reconhece em Jesus, Messias, Mashiach, o Yeshua,
E Yeshua, o Salvador, aquele que salva, ele vê a salvação, porque Cristo é a salvação. Ele veio trazer a salvação à terra, o perdão e a ressurreição. Não uma salvação política qualquer, como muitos hoje, teologia da libertação, que se enganam. Essa teologia da libertação é um erro, é um engano. Cristo não veio trazer libertação terrena política para ninguém. Ele não é um revolucionário político social, como muitos aí falam. Ele veio trazer o perdão, perdão dos pecados e a ressurreição. Fiquem atentos. Porque meus olhos viram tua salvação. Cristo é a salvação que preparaste em face de todos os povos. Salvação esta que tem que ser anunciada a todos os povos, a todas as nações, né? Salvação espiritual nesse sentido, pneumaticos, perdão e a ressurreição, não reencarnação, ressurreição. Luz para iluminar nações, única luz das nações é Cristo. A ONU deveria, se a ONU acreditasse em Cristo, o mundo seria bem melhor. Mas não acredita, então fica criando leis aí contra Cristo, lei do anticristo. E glória de teu povo, Israel. A única glória de Deus é Cristo. A glória de Cristo é Deus, porque Cristo é um com Deus e o Espírito Santo. Luz, ele é luz que ilumina toda a nação, a cada um de nós, né? Tanto que no rito do batismo, quando é tirado o pecado original, tem a vela, a luz, Cristo. Tanto que na ressurreição tem um ciro pascal, Cristo ressurrecto, ressuscitado. E glória do teu povo, Israel. É a única glória do povo dele, do povo de Israel, que em Cristo. Do povo de Israel do Antigo Testamento e do Novo Israel, que está lá em Gálatas, que é a Igreja Católica, que é o Novo Testamento. Nós fazemos parte do Novo Israel, que é a Igreja Católica. Leia Gálatas. Quando Paulo fala paz ao Israel de Deus. O Israel de Deus é a Igreja Católica, que é o Novo Testamento, a nova aliança criada por Cristo. Cristo, ele inaugura uma nova aliança e cria uma igreja. Quem? Igreja Católica Apostólica Romana. Mateus 16, 8. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Edificarei minha igreja. Eclesia, então Cristo quis criar uma igreja. Diferente de alguns padres da teologia da libertação que dizem que Cristo não quis criar uma igreja, mas um movimento. Mentira. Cristo quis criar e criou uma igreja e colocou Pedro, Papa, primeiro chefe da igreja. E a partir daí vem a Igreja Católica, com todos os erros e acertos, né? Erro enquanto humana, acerto porque divina, porque corpo de Cristo. Mas a única igreja, minha igreja, está no singular, no texto de Mateus 16, 8, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe outra igreja. E a plenitude da revelação vem através, não só vem, a plenitude da revelação é a Igreja Católica Apostólica Romana. Documento do Vaticano II. Segundo, Unitatis Redintegratio, número 3. Parágrafo 3. Leia lá o documento, que ele fala isso. A única igreja que tem a plenitude da revelação é a Igreja Católica Apostólica Romana. As outras têm que se curvar diante disso. Luz para iluminar nações, diz o canto de Simeão, e glória do teu povo, Israel. Cristo é a glória de Israel, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Claro que o Antigo ainda não se converteu, não aceitou Cristo, mas ele é a glória do Antigo e do Novo Testamento. A única glória, a manifestação da glória do Pai. Quem? Cristo. Versículo 33. Seu pai e sua mãe estavam admirados. O Maria e José, eles não entendem tudo. Eles não entendem tudo. Eles aceitam, eles creem. Maria não entendia tudo. Ela meditava no coração tudo aquilo que se dizia do menino. Como meditará quando o menino ficar em Jerusalém com 12 anos, que ela retorna lá e pergunta: meu filho, por que fizestes? Por que agistes assim conosco? Ele disse: eu devo estar na casa do meu pai. O pai dele é Deus. Ela não entendia, meditava no coração, mas ela acreditou. O grande dom aqui de Maria é crer. Mesmo sem entender, crer. Nós queremos entender tudo e não acreditamos. Maria entendia pouco, mas acreditou tudo. Diferente. Com o que diziam dele, ficavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou Maria e José e disse a Maria, sua mãe: Berahá. A bênção é uma coisa concreta em Israel. A bênção existe, a maldição existe. Tanto uma como outra. Quando Deus abençoa, está abençoado.
né? E a maldição também existe. Quando Deus amaldiçoa é a linguagem do Antigo Testamento, está amaldiçoado, né? Certamente a bênção é muito maior do que a maldição, mas a maldição existe, ainda hoje, né? Aqueles que invocam Satanás em macumba ou espiritismo ou qualquer outra religião, entre aspas, aí aquilo existe, o mal existe, o Satanás existe, a maldição existe, mas se eu estou com Deus, na graça de Deus, não pega, maldição não pega em quem está com Deus. Quem está em Deus, a maldição não tem poder como a bênção tem. Nenhuma maldição é superior a Deus. Se eu estou com Deus, na graça de Deus, como é que eu estou na graça de Deus? Oração, confissão, adoração, missa, principalmente o sacramento, confessar e comungar, maldição não pega, não entra dentro de nós. O mal pode estar fora. Quando ele é invocado, ele pode nos tentar, mas ele não pega, ele não entra, ele retorna para quem invocou. Tá? Mas a maldição existe. Não tem o poder da bênção, mas ela existe. Atento, confesse comum, não tenha medo, você está protegido, tá? E a bênção é superior. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe. Então agora ele fala com Maria. E o que é que ele diz a Maria, a mãe do menino? Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel. Em Israel do Antigo Testamento e Israel do Novo Testamento. Aqueles que creem, acreditam no menino e acreditarão e seguirão o menino serão salvos. Aqueles que não acreditaram, que não acreditam, que não seguem, serão condenados. Ele coloca aqui, queda e soerguimento. Tanto para aqueles do Antigo, como aqueles do Novo Testamento, como aqueles que conviveram com Cristo. Recorde os apóstolos, que todos fugiram quando Cristo foi preso, Pedro negou, Judas traiu, mas todos traíram, todos fugiram, depois se convertem, só Judas que se enforca. Então, ele é sinal de queda para aqueles que não creem, que não o seguem, e é sinal de ressurreição, soerguimento para aqueles que acreditam. Para muitos em Israel, diz assim o Simeão, e como sinal de contradição, Cristo é a contradição. Hoje nas famílias tem uma grande contradição entre aqueles que seguem Cristo e aqueles que não seguem. O Natal é bem característico, né? As famílias se reúnem, quando se reúnem, e numa família tem um cristão, tem um católico, e aqueles que não seguem mais, e seguem outras leis, contra a lei de Cristo e a lei da igreja. A gente sente isso nas casas, essa divisão que Cristo falou também. É uma contradição? Nós temos que conviver com a contradição, sim, porque às vezes são irmãos de carne nossos que não creem, não acreditam, não professam a fé. Como é diferente de nós. Como a vida deles é diferente de nós. O Natal hoje está se tornando, em muitas casas, só uma coisa familiar. Não tem mais aquela fé católica que tinha alguns anos atrás. O Brasil está perdendo a fé católica. E outros são até protestantes, não aceitam a lei católica, a nossa doutrina católica, não segue o Papa, não aceita o sacramento. Também é muito difícil, né? O diálogo, né? É muito difícil, né? Essa contradição que o Simeão anuncia aqui, que Cristo falou, da divisão nas casas. Muitas vezes os inimigos nossos inimigos são aqueles parentes próximos, né? Porque não professam a fé. Então, quem não professa a fé em Cristo está muito distante daquele que professa a fé em Cristo. Como a gente sente e sofre por isso, né? Como um sinal de contradição, então o menino, ele é causa de queda e soerguimento e sinal de contradição. E a ti, e agora fala para ela, uma espada traspassará a tua alma. O espírito de Maria será traspassado por uma espada. Isso é muito sério, essa profecia do Simeão, para que se revelem os pensamentos íntimos, interiores de muitos corações. Cristo revelará os pensamentos íntimos de todos os corações, né? Ninguém fica imune a essa revelação. Ou segue a Cristo ou não segue a Cristo.
ou anda segundo Cristo, ou não anda segundo Cristo. E a ti, falando para Maria, o sofrimento dela, uma espada traspassará a tua alma. Imagina uma espada penetrando o nosso corpo, o coração, se já dói muito, imagina a alma, o espírito, né? E Cristo é aquele também que separa coração, alma, medula. Ele fala na carta aos Hebreus, e revelando aquilo que está dentro de nós. Cristo revela o que está dentro de todos. Diante de Cristo, diante do julgamento pessoal, o julgamento final, será revelado tudo aquilo que eu fiz, que eu sou, que eu estou, que eu não conheço, que eu conheço, que eu senti, que eu não senti, que eu pensei. Tudo virá, imaginação, pensamento, tudo será revelado. Esse menino revelará tudo. Nada ficará escondido diante desse menino, da graça desse menino, da revelação desse menino. Sinal de queda e soerguimento, sinal de contradição. E uma espada traspassando o coração da mãe, a alma da mãe, traspassa também o coração do menino, porque o menino é um com a mãe, no sentido que foi gerado da mãe. Não que Maria seja Deus, não é Deus. Maria é bem inferior a Deus, é uma criatura, sem pecado, mas é criatura. E Jesus é criatura e Deus. Então, homem, Deus, criatura, Deus. Substância humana, substância divina, mas é Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações, tá? Irmãos, então, nos preparemos para que no dia do nosso julgamento pessoal, o julgamento final, aquilo que será revelado em nós seja coisa boa, que a gente tenha pagado todos os nossos pecados, expiado todos os nossos pecados aqui na terra, senão iremos expiar os pecados no purgatório, para entrarmos no céu. Então procuremos expiar os nossos pecados aqui na terra, porque Cristo realmente vai revelar tudo, né? E como é que eu expio os meus pecados na terra? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, tudo isso. Através dessa prática, eu expio os meus pecados. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja vossa força. Fiquem em paz com o menino e Maria. Santo e feliz Natal.